Olá pessoal, nessa aula resolveremos questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, abordando questões da Banca Vunesp que foram aplicadas em concursos na área de educação, na área escolar em geral, fazendo um treinamento prático que vai te ajudar muito na hora da prova. E aqui no canal também tem uma aula abordando todo o conteúdo do ECA que foi pedido pela Banca Vunesp para esse concurso, que se você ainda não viu, é só clicar no izinho que aparece aqui no canto superior direito para assistir a esta aula. Agora passamos direto para a resolução das questões. A questão número 1 que a gente vai resolver é uma questão aplicada pela Banca Vunesp no ano de 2019 para o cargo de auxiliar de atendimento educacional na Prefeitura de Francisco Morato, no estado de São Paulo. E aí a questão diz que o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069 de 1990, inclui o brincar, praticar esportes e divertir-se, no inciso 4 do seu artigo 16, estabelecendo desse modo como um dos 7 aspectos compreendidos. Letra A. Pela premiação ao bom comportamento. Letra B. Pelo desenvolvimento motor. Letra C. Pelo direito ao respeito. Letra D. Pela saúde mental. E letra E. Pelo direito à liberdade. Para resolvermos essa questão, pessoal, a gente vai diretamente na letra da lei, tá? A gente vai verificar os aspectos de brincar, praticar esportes e divertir-se, verificar em qual direito esses aspectos estão compreendidos. Para isso, a gente vai lá no artigo 16, diretamente na letra do ECA, e a gente volta aqui para poder resolver essa questão. Tá? Vamos diretamente lá na letra do ECA. Aqui a gente está no capítulo 2, tá? Que fala do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. E aqui, diretamente no artigo 16, diz que o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Inciso 2, opinião e expressão. Inciso 3, crença e culto religioso. E inciso 4, brincar, praticar esportes e divertir-se. Ou seja, brincar, praticar esportes e divertir-se são aspectos compreendidos dentro do direito da liberdade, como diz aqui o artigo 16, tá? Portanto, a alternativa correta que a gente tem para essa questão é a letra E. Brincar, praticar esportes e divertir-se são aspectos compreendidos dentro do direito da liberdade, segundo o ECA. Portanto, a alternativa correta é a letra E, de escola. E fique muito atento, pessoal, porque a Vunesp sempre gosta de cobrar nas questões o conhecimento da lei, conhecimento da letra da lei, tá? Nesse caso aqui, você teria que ter o conhecimento da letra da lei para poder resolver essa questão e responder da maneira correta. Portanto, estude muito a letra da lei. É por isso que eu gosto de trabalhar diretamente com a letra da lei, para que quando cair na prova você não seja surpreendido. Passamos então para a questão número 2. Tá? Uma questão aplicada pela Vunesp no ano de 2019 para o cargo de secretário de escola para a Prefeitura de Peruíbe, no estado de São Paulo. E aqui a gente tem o enunciado da questão dizendo que, de acordo com o artigo 136 do Estatuto da Criança, 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, são atribuições do Conselho Tutelar, dentre outras, a D. E a letra A, pessoal, diz que garantir a frequência de todos os alunos às aulas. A letra A diz então que competência é atribuição do Conselho Tutelar garantir a frequência de todos os alunos às aulas. Porém, pessoal, a gente vai lá no artigo 54, diretamente na letra da lei novamente, para verificar o seguinte. O artigo 54 diz que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, e lá no seu parágrafo 3º diz que compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada, e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Ou seja, a frequência dos alunos às aulas, pessoal, a frequência de todos os alunos às aulas é de competência aí do poder público junto com os pais ou responsável. Portanto, não é uma competência do Conselho Tutelar. Portanto, essa alternativa A está errada, pessoal. Compete ao poder público
fazer uma chamada pública, fazer um recenseamento, e aos pais zelar pela frequência do aluno à escola. Portanto, a gente já marca aqui a letra A como errada e partimos então para a letra B. A letra B diz que prestar serviços nas áreas de saúde, educação, serviço social, trabalho e segurança dos programas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Para verificarmos essa alternativa, pessoal, a gente vai lá no capítulo 136, lá na parte que fala das atribuições do Conselho Tutelar, que a gente estudou na aula sobre o ECA, e aí a gente vai conferir se essa alternativa está correta, que aqui diz que prestar serviços nas áreas de saúde, educação, serviço social, trabalho e segurança dos programas de atendimento. A gente vai ver se prestar serviços nessas áreas são atribuições do Conselho Tutelar. E aqui na letra da lei, no artigo 136, na parte que fala das atribuições do Conselho, aqui o inciso 3, pessoal, diz que promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, e a letra A, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Ou seja, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, nas áreas de educação e não prestar serviços. Tá? E aí, portanto, a alternativa B ela se torna errada, porque o Conselho Tutelar ele requisita serviços nessas áreas, ele não presta diretamente um serviço nas áreas de saúde e educação, tá? E sim requisita por conta do verbo, tá? A alternativa se torna errada, ele não presta serviço e sim ele requisita serviços. E aqui a gente já vai marcar aqui. E aí vamos conferir a letra C, pessoal, que diz que encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Vamos novamente à letra da lei, pessoal, para verificar essa alternativa C. Se dentre as atribuições do Conselho Tutelar está lá encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. E aqui no artigo 136, que fala das atribuições, aqui o inciso 5 diz que, dentre as atribuições, está encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Portanto, é justamente o que está na letra da lei, né, pessoal? Aqui o inciso 5, aqui das atribuições do Conselho, que cita aqui o artigo 136, é justamente encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência e, portanto, a letra C está correta. É a atribuição do Conselho Tutelar encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Já encontramos a letra C, né, a letra correta, mas a gente vai conferir as outras alternativas também. A letra D dizia aqui, emitir certidões de nascimento e de óbito da criança e do adolescente. Preste bem atenção no verbo, pessoal, que diz emitir. E o Conselho Tutelar, pessoal, não é o órgão responsável por emitir certidões de nascimento e de óbito de criança e adolescente, tá? Não é o Conselho Tutelar que emite, mas preste bem atenção em todos os verbos, pessoal, para não se confundir na hora da prova. A gente vai ver qual o verbo correto nessa situação lá no artigo 136 e 36, diretamente na letra do ECA. Vamos voltar lá? E aqui, novamente no artigo 136, o inciso 8 diz que requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Portanto, requisitar, tá? É a atribuição do Conselho Tutelar requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário e não emitir. Portanto, a alternativa D se tornou incorreta porque diz emitir e não requisitar. E aí, a letra E dizia que destituir o poder paterno sempre que comprovar abandono ou maus tratos. Essa alternativa, pessoal, está incorreta, porque o Conselho Tutelar ele não vai destituir o poder paterno. Essa decisão de destituição do poder paterno ela é feita judicialmente, tá? Ela é decretada por um processo judicial. Então, não é atribuição do Conselho Tutelar destituir o poder paterno, como diz aqui a letra E. O
Conselho Tutelar vai fazer o seguinte, ele vai representar o Ministério Público, tá? Quando o Conselho Tutelar ali, ele perceber que não há mais possibilidade de uma criança ou adolescente permanecer em uma determinada família, mas ele vai representar o Ministério Público. A destituição do poder paterno é uma decisão judicial, tá? Ela deve ser decretada judicialmente, portanto, a alternativa está errada. E a gente já assinala como alternativa errada e, portanto, a alternativa correta é a letra C. E aí passamos então para a questão número 3. É uma questão também aplicada pela VUNESP no ano de 2019 para o cargo aí de guarda municipal na Prefeitura de Olímpia, na cidade de São Paulo. É uma questão que caiu para uma prova para o cargo de guarda municipal, né, pessoal? Porém, que eu achei muito pertinente também com os concursos da área de educação. É uma questão muito pertinente também que pode cair questões parecidas também para a área de educação e por isso que eu trouxe essa questão também. E aí o enunciado diz que, no que concerne ao direito à liberdade, ao respeito e à dignidade previstos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que, ou seja, é uma questão que vai abordar aí o direito à liberdade, né? Ao respeito e à dignidade, que é aquele capítulo 2 lá que a gente viu e que a gente já resolveu também a questão número 1, que falava do direito à liberdade. E a letra A diz que o direito à liberdade não compreende, entre outros aspectos, brincar, praticar esportes e se divertir. Está errada a alternativa, né, pessoal? Porque a gente já viu na questão número 1 que o direito de brincar, praticar esportes e se divertir é um aspecto aí compreendido dentro do direito à liberdade. Portanto, a alternativa A está incorreta. E a gente já elimina ela aqui. A letra B diz que é dever exclusivamente da União velar pela dignidade da criança e do adolescente. Para verificarmos essa alternativa, pessoal, a gente vai novamente lá na letra da lei, lá no capítulo 2, que fala aqui do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, e o artigo 18, ele diz o seguinte, que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Portanto, pessoal, é dever de todos e não somente da União velar pela dignidade da criança e do adolescente, tá? Portanto, o que torna a alternativa B incorreta. É dever de todos e não apenas da União. A gente já descarta a letra B também e a gente já passa então para a letra C. A letra C diz o seguinte: a opinião e a expressão, entre outros aspectos, são compreendidos como direito à liberdade. Para verificarmos essa alternativa, pessoal, vamos novamente lá no direito à liberdade, né, lá no artigo 16, diretamente aqui na letra da lei, no capítulo 2, vamos novamente aqui ao artigo 16 para verificarmos aqui os aspectos que estão compreendidos no direito à liberdade. E aqui o inciso 2 diz exatamente isso. A opinião e expressão é um aspecto que está compreendido dentro do direito à liberdade, tá? Portanto, a alternativa C está correta porque diz exatamente o que está na lei. A opinião e a expressão, entre outros aspectos, são compreendidos como direito à liberdade. Portanto, a letra C está correta, a gente já assinala como alternativa correta, porém vamos ver o que dizia as outras alternativas também. A letra D diz que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, porém não abrange a preservação dos espaços e objetos pessoais. Vamos voltar lá na letra da lei, lá no artigo 17, onde fala um pouco mais do direito ao respeito, para verificarmos essa alternativa. E aqui o artigo 17 diz o seguinte: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, tá? Abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos objetos e dos espaços e objetos pessoais. Portanto, a preservação
dos espaços, né, e dos objetos pessoais da criança e do adolescente também fazem parte do direito ao respeito. Portanto, a alternativa diz que não fazem parte, né, que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, porém não abrange a preservação dos espaços de objetos pessoais. A gente viu lá no artigo 17 que abrange sim. Portanto, a alternativa está incorreta. Aqui agora tratando do direito ao respeito. E aqui agora a gente vai ver o que dizia a letra E, que disse o seguinte: o direito à liberdade não compreende, entre outros aspectos, a crença e o culto religioso. E aí, vamos voltar lá na letra da lei. E aqui o artigo 16, pessoal, que fala do direito à liberdade, no inciso 3, diz exatamente isso, que são aspectos, né? É um dos aspectos aí do direito à liberdade, a crença e o culto religioso. Portanto, está errada a afirmação, pois compreende sim, o direito à liberdade compreende sim a crença e o culto religioso. Portanto, a alternativa incorreta. E a alternativa correta é mesmo a letra C, tá? A opinião e expressão ele é um aspecto do direito à liberdade, é compreendido aí dentro do aspecto do direito à liberdade. E a questão número 4, pessoal, também uma questão aplicada no ano de 2019 pela VUNESP, novamente aí para auxiliar de atendimento educacional para a Prefeitura de Francisco Morato, aí no estado de São Paulo. E aí, o enunciado da questão diz que, de acordo com o artigo 6º do ECA, Lei Federal nº 8.069 de 1990, em sua interpretação, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e adolescente como pessoas. E aí a gente tem que completar a questão. Ou seja, mais uma vez a VUNESP exigindo, pessoal, conhecimento da letra da lei. Você tem que completar o que diz aqui o artigo 6º. E para resolvermos, né, a gente vai novamente lá na letra da lei. Lá no artigo 6º, para verificarmos o que diz. E o artigo 6º, pessoal, diz que, na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, a lei precisa considerar a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Portanto, é isso que completa aqui a condição, o artigo 6º, né, diz que a lei deve considerar a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas, letra B, em desenvolvimento. Portanto, a gente já marca diretamente aqui a letra B. As outras alternativas diziam carentes, em situação de risco, vulneráveis socialmente, frágeis emocionalmente, mas nenhuma delas está correta, apenas a letra correta é a letra B, que completa o artigo 6º. Mais uma vez, a VUNESP cobrando o conhecimento da letra da lei, tá? Conhecimento da lei expressa mesmo. Questão número 5, pessoal, agora falando aqui da prova de agente escolar aplicada no ano de 2016 para a Prefeitura de Guarulhos, aqui no estado de São Paulo. E aí o enunciado da questão diz que o artigo 54 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 90, estabelece que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, entre outros. Letra A. A progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade aos primeiros anos do ensino fundamental. Para conferirmos essa alternativa, pessoal, que fala aqui que se refere ao artigo 54, né, sobre a extensão da obrigatoriedade aí aos primeiros anos do ensino fundamental, é o que a letra A afirma, a gente vai lá no artigo 54, diretamente na letra da lei, para conferirmos. E aqui o artigo 54, o pessoal diz que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, o inciso 2, a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Então, a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ela deve ser ao ensino médio e não aos primeiros anos do ensino fundamental.
né? O ensino fundamental já consta aqui no inciso 1 que ele já é obrigatório e gratuito, ofertado pelo Estado, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Portanto, o ensino fundamental já é oferecido pelo Estado, já é assegurado à criança e ao adolescente, e o Estado também deve progredir essa extensão também ao ensino médio. Lembrando, pessoal, que eu fiz uma ressalva quanto ao conteúdo do ECA que ainda não está atualizado, né, conforme a LDB, porque a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, já diz que o ensino médio também já deve ser assegurado pelo Estado de forma obrigatória e gratuita. Essa extensão, né, da obrigatoriedade e gratuidade já se estendeu ao ensino médio. A LDB já prevê isso, que o Estado precisa ofertar a criança e ao adolescente. Porém, aqui no ECA ainda não foi atualizado, portanto, a gente segue o que está no ECA e a letra A está incorreta, tá? A progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade deve ser ao ensino médio e não aos primeiros anos do ensino fundamental, o que torna a letra A incorreta. A letra B diz o seguinte: que o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência exclusivamente na rede regular de ensino. Para resolvermos essa alternativa, pessoal, a gente vai novamente ao artigo 54 para verificar. E aqui o artigo 54 diz que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, pessoal, preferencialmente, tá? E não exclusivamente na rede regular de ensino, o que torna a alternativa errada, tá? O Estado ele vai sim oferecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Mas isso não quer dizer que é exclusivamente na rede regular de ensino, o que torna a alternativa incorreta. E aqui a gente vai para a letra C, que diz que atendimento em creches para crianças de 0 a 2 anos de idade e em pré-escolas para as crianças de 3 a 5 anos de idade. Essa alternativa está errada, pessoal, porque o atendimento em creches, vai ser da seguinte maneira. Para crianças de 0 até 3 anos de idade, será ofertado o atendimento em creches, e não de 0 até 2 anos de idade, como diz a questão. Tá? Então já é um primeiro quesito aí que já torna a alternativa C incorreta. Então, de 0 a 3 anos de idade, será ofertado o atendimento em creches. E para crianças de 4 e 5 anos, para as crianças que têm 4 e 5 anos, será ofertado o atendimento em pré-escola. Então, de 0 a 3 anos em creche, 4 e 5 anos será ofertado o atendimento em pré-escola. E, portanto, a alternativa está incorreta, tá, pessoal? Já marca aqui a letra C como incorreta. E aí a gente já passa para a letra D, que diz o seguinte: oferta de ensino noturno exclusivamente para os alunos que não tiveram acesso à idade própria. Vamos ao artigo 54 novamente, pessoal. Aqui, que diz que é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente. E aqui o inciso 6 do artigo 54 diz o seguinte: oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. Então, pessoal, está incorreta essa alternativa D, né? Porque o ensino noturno regular será oferecido para adequar as condições do adolescente trabalhador, né? E não exclusivamente para quem não concluiu na idade própria. Portanto, a alternativa está incorreta. É para adequar as condições do adolescente trabalhador e não para aqueles que não concluíram na idade própria, tá? E aí a gente já marca a letra D como incorreta e passamos para a letra E. Por fim, né, a letra E diz que ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Ou seja, é exatamente o que diz o inciso 1 do artigo 54, né? É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade apropriada. Portanto, a alternativa correta é mesmo a letra A,
que se referia ao artigo, a letra E, perdão, a letra E de escola, que se referia ao artigo 54 da maneira correta. Portanto, a alternativa correta é a letra E de escola. Passamos então para a questão número 6, pessoal, agora resolvendo uma questão da Banca Vunesp no ano de 2020, tá? Para auxiliar feminino da Casa da Criança e do Adolescente para a Prefeitura de Cananéia, no estado de São Paulo. E o enunciado da questão traz que o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade é um dos 5 direitos fundamentais garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Conforme o artigo 17 dessa lei, respeitar a criança e o adolescente consiste na inviolabilidade da sua integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos, e a gente precisa completar. Letra A, pessoais, letra B, de valor, letra C, escolares, letra D, de comunicação e letra E, de família. Então, mais uma alternativa, né, pessoal, que a gente precisa apenas completar com a palavra correta determinado artigo. Mais uma vez, a VUNESP cobrando dessa maneira, né, cobrando o conhecimento da letra expressa da lei. Portanto, a gente vai lá no artigo 17 para poder só conferir, né, o que nesse artigo 17 que fala do direito ao respeito, a gente só vai conferir a palavra aqui que completa essa frase. E aí, diretamente aqui na letra da lei, o artigo 17 diz o seguinte, que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos objetos, dos espaços e objetos pessoais. Dos espaços e objetos pessoais, portanto, é o que completa aqui todo o artigo 17, né? O que completa o artigo 17, portanto, a alternativa correta é mesmo a letra A. Por isso que eu gosto de trabalhar com a letra da lei, pessoal, porque aqui é exatamente o que a VUNESP gosta de cobrar, né? Exige o conhecimento da lei. E aí passamos para a questão número 7, pessoal. É uma questão da Banca Vunesp, né, aplicada aí no ano de 2019 para o cargo de agente de desenvolvimento infantil para a Prefeitura de Araçatuba, no estado de São Paulo. E o enunciado da questão traz que, em uma escola da rede pública municipal, uma criança teve reiteradas faltas injustificadas ao longo de um período escolar. Esgotados os recursos escolares, conforme a Lei nº 8.069 de 90, artigo 56, o dirigente desse estabelecimento de ensino fundamental deve comunicar o caso, a letra A, ao Conselho Tutelar, letra B, ao supervisor de ensino, letra C, ao Conselho da Escola e APM, letra D, ao Conselho de Classe e Série, e letra E, à Diretoria Municipal de Ensino. Ou seja, pessoal, a situação é a seguinte: uma criança que, como no caso da questão, está tendo reiteradas faltas injustificadas, né, ao longo de um período escolar, como diz a questão. E aí o dirigente do estabelecimento de ensino fundamental, o dirigente da escola, ele precisa comunicar a algum órgão competente essas faltas injustificadas que essa criança vem tendo. E aí a questão quer saber a qual órgão o dirigente do estabelecimento de ensino precisa comunicar. E aí a gente vai diretamente na letra da lei, lá no artigo 56, para podermos verificar aí qual é a alternativa correta. E aí o artigo 56 diz que os dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, e aí, maus tratos envolvendo seus alunos, e aqui o inciso 2, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Ou seja, os dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar o caso aí de reiteradas faltas injustificadas. Portanto, a alternativa correta é a letra A. A gente já vai marcar aqui a letra A como alternativa correta para essa questão.
E a questão número 8, pessoal, é uma questão aplicada no ano de 2015 pela Banca Vunesp para o cargo de agente escolar aí na Prefeitura de Suzano, no estado de São Paulo. E aqui, no enunciado da questão, diz que todos os que trabalham na escola pública devem pautar suas ações pelo disposto na legislação, inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta lei estabelece, entre outras determinações, e aí a letra A proteção parcial aos direitos da criança e do adolescente. Então, para resolver essa alternativa, a gente vai voltar lá no começo do ECA, pessoal, onde a gente estudou lá na aula sobre o ECA, lá no começo, ainda nas disposições gerais, para conferir essa alternativa. E aí, nas disposições preliminares, né, aqui diz que o artigo 1º diz o seguinte, que esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Portanto, o ECA dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, não a proteção parcial. Portanto, a alternativa está errada. A proteção que o ECA dispõe, que a lei dispõe, é a proteção integral e não a proteção parcial. E a letra B diz o seguinte, que a efetivação dos direitos da criança e o adolescente, da criança e do adolescente, é dever unicamente do poder público. Antes de resolver essa alternativa, eu só vou corrigir aqui um erro de digitação, que é efetivação dos direitos da criança e do adolescente, né? É dever unicamente do poder público, a alternativa B dizia. E aí para resolver essa alternativa, né, a gente vai lá no artigo 4º, né, ainda ali nas disposições preliminares, para poder conferir essa alternativa. E o artigo 4º diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Portanto, pessoal, é dever da sociedade em geral, né? Da família, da comunidade, da sociedade em geral, e também do poder público, tá? Assegurar aí os direitos da criança e do adolescente. Portanto, pessoal, não é apenas dever aí do poder público, mas sim da sociedade em geral, incluindo também o poder público. Portanto, a alternativa está incorreta. Não é apenas dever do poder público. E aí a letra C, pessoal, traz que a primazia da criança e do adolescente para receber proteção e socorro. Nós, então, já vimos o artigo 4º, agora a gente vai ao parágrafo único do artigo 4º, pessoal, para conferir aí essa alternativa C. E o parágrafo único diz o seguinte, que a garantia de prioridade compreende a letra A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Ou seja, é isso mesmo, né, pessoal? O artigo 4º, então, garante aqui, né, tem como garantia de prioridade a primazia de receber proteção e socorro aí para o adolescente, para a criança e o adolescente. Portanto, está correta, né, a letra C, e a gente já achou, então, a alternativa correta. A primazia da criança e do adolescente de receber proteção e socorro sim, está previsto no ECA aí como uma das determinações do ECA. E aí, a letra D traz o seguinte, que pré-adolescente é o jovem com idade entre 10 e 12 anos completos. Para verificarmos a alternativa D, pessoal, a gente volta novamente à letra da lei, lá no artigo 2º, que diz que considera-se, lá no artigo 2º, vamos voltar, a lei diz que é o seguinte, considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, pessoal, a alternativa está errada porque diz o seguinte, que é considerado pré-adolescente uma pessoa com 12 anos completos. Está errada a questão, porque uma pessoa com 12 anos completos é considerado já adolescente, né? E a questão está errada porque diz que é pré-adolescente uma pessoa com 12 anos completos, quando já é adolescente. Então, a alternativa D está errada. E a alternativa E, pessoal, traz o seguinte,
que a diferença entre crianças e adolescentes é apenas a idade legal. Também está incorreta essa alternativa, pessoal. É uma afirmação errada. Porque um exemplo de diferença de crianças e adolescentes é quando é cometido um ato infracional, né? Para crianças são aplicadas apenas medidas de proteção. E já para os adolescentes podem ser aplicadas medidas socioeducativas, ou seja, há sim diferenças entre crianças e adolescentes além da idade legal. Portanto, a alternativa está errada, tá? E a alternativa correta é mesmo a letra C. A criança ou adolescente tem primazia de receber proteção e socorro. É uma das determinações do ECA. E aí passamos para a questão número 9. Uma questão também aplicada pela Banca Vunesp, no ano de 2015, para o cargo de agente escolar na Prefeitura de Suzano, no estado de São Paulo. O enunciado da questão traz que, de acordo com o ECA, colocar a criança e o adolescente a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor é: letra A, obrigação do Conselho Tutelar. A letra B, dever de todos. A letra C, uma determinação aplicável apenas aos pais ou responsáveis. Letra D, uma sugestão de comportamento e não um mandamento. E a letra E, uma intromissão indevida do legislador na educação dos jovens. Portanto, pessoal, nós já vimos no artigo 4º, que a efetivação dos direitos da criança e do adolescente é dever de todos, da sociedade em geral, inclusive do poder público, tá? Portanto, a alternativa correta para essa questão número 9, que para colocar a criança e o adolescente a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, é dever de todos. É justamente aquilo que a gente viu no artigo 4º. Portanto, a letra B é a alternativa que satisfaz aqui o que a gente está procurando, a questão correta. E aí passamos para a última questão de hoje, pessoal, que é a questão número 10, aplicada pela Banca Vunesp no ano de 2015, na cidade de Suzano, Prefeitura de Suzano, no estado de São Paulo, para o cargo de agente de segurança escolar. E aí o enunciado da questão trazia que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes de escola de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar da região os casos de... E aí a letra A, faltas de qualquer natureza dos alunos. A letra B, punições disciplinares aplicadas aos alunos. A letra C, falta de professor para ministrar qualquer disciplina. A letra D, elevados níveis de repetência. E a letra E, ausência dos pais ou responsáveis às reuniões da escola. Portanto, pessoal, mais uma situação onde um dirigente de estabelecimento, um dirigente de escola do ensino fundamental, ele precisa comunicar ao Conselho Tutelar uma situação, e aqui a questão quer saber qual é a situação que pode ser comunicada ao Conselho Tutelar, que deve ser comunicada ao Conselho Tutelar. Vamos voltar lá no artigo 56, ver todas as situações em que o dirigente vai comunicar ao Conselho, para a gente poder responder essa questão. E aqui no artigo 56 diz que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: inciso 1, maus tratos envolvendo seus alunos. Inciso 2, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. E o inciso 3, elevados níveis de repetência. Tá? E a gente vai voltar lá para poder ver a alternativa que mais se enquadra aqui. E a alternativa correta é a letra D. Os dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental, de escola de ensino fundamental, precisa comunicar o Conselho Tutelar, elevados níveis de repetência. Portanto, a letra D é a alternativa correta. E a alternativa correta não é a letra A, pessoal, por conta do seguinte. Aqui fala falta de qualquer natureza dos alunos. Mas o dirigente só vai comunicar ao Conselho Tutelar os casos de reiteradas faltas injustificadas e não falta de qualquer natureza, tá? Portanto, a alternativa correta é mesmo a letra D. A gente já vai marcar.
E aqui a gente finaliza essa aula de resolução de questões do ECA, tá? Espero que tenha ajudado muito na sua preparação para este concurso. Se essa aula agregou valor e te ajudou na sua preparação, peço que deixe seu gostei e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre receber vídeos como este. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até uma próxima.